Olá, boa noite para você. MG2 no ar. E a gente começa, infelizmente, com um caso de injúria racial no esporte. Foi hoje à tarde no jogo entre Guarani e Vila Real, em Divinópolis, pela 5ª rodada da 2ª Divisão do Mineiro. Na partida entre Guarani de Divinópolis e Vila Real na tarde de hoje, o time de Juiz de Fora levou a melhor, com um gol logo no início do primeiro tempo. O autor do gol, camisa 7, Alexandre Capella, foi vítima de crime de injúria racial durante a partida. E ele mesmo acionou a polícia militar por meio do 4º árbitro. Foi depois de um carrinho, a falta foi marcada e um torcedor do Guarani teria gritado uma ofensa para o jogador. O jogo ficou parado por alguns minutos, comissão técnica dos dois times foi chamada e a polícia militar iniciou a apuração. Um torcedor foi detido. Durante o segundo tempo, um dos jogadores do Vila Real se sentiu ofendido, com os torcedores, com uma ofensa de um torcedor, na verdade, procurou o 4º árbitro da partida. Esse 4º árbitro nos acionou, este oficial pessoalmente. Nós começamos a fazer umas entrevistas e chegamos até o autor dessas ofensas, com indicação de 4 torcedores que estavam ao lado desse senhor que fez as ofensas ao jogador. E a partir de agora, o que acontece com ele? O jogador vai representar? A injúria racial é um crime mediante representação de ação pública condicionada à representação. O atleta do Vila Real, ele manifestou interesse em estar representando. Nós vamos estar, então, prendendo em flagrante esse autor pelo crime de injúria real e será conduzido à delegacia para as providências de polícia judiciária, já que o jogador manifestou esse interesse em estar representando e ele também será conduzido para as devidas providências. Procurado pela nossa equipe, o jogador que foi vítima da ofensa e também autor do gol que garantiu os pontos para que o Vila Real permaneça na competição, preferiu comentar apenas o gol. O gol eu quero dedicar para o meu pai, acho que o sobrenome você já sabe por que é. O Capella é por conta dele, tá comigo desde pequeno, a gente está sonhando junto. A primeira realização foi assinar o primeiro contrato profissional. Demorou um pouco para sair o gol, mas graças a Deus saiu e o mais importante é a vitória da equipe e os 3 pontos. O presidente do Vila Real, que acompanhou a partida em Divinópolis, falou sobre a ocorrência. Menino muito bom, um menino que ficou muito sentido com essa situação. É triste, E ele é bom de bola pra caramba, hein? É bom jogador, uma boa pessoa, um ser humano incrível. E assim, eu vou fazer o que for melhor para ele, Se eu puder levar isso até o final, para esse cara ser banido do estádio, Eu espero que o Guarani tome uma posição sobre isso, Porque se trata de uma entidade muito respeitada na nossa Minas Gerais e isso não pode acontecer aqui dentro. O técnico do Guarani, Gustavo Brancão, lamentou a derrota e o ocorrido. A gente não pode deixar que isso aconteça, que o pessoal identifique quem foi, tem que ter a punição sim, e que isso não aconteça mais. Isso acontece, acaba prejudicando até o próprio clube, com essa situação que aconteceu. A gente espera que o clube consiga identificar aí quem foi que fez isso aí e que tenha a punição necessária. Em nota divulgada pela internet, o Esporte Clube Vila Real informou que repudia veementemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Alexandre Capella. Foi dito também que o Vila Real tem sua equipe majoritariamente formada por pessoas pretas e reafirma o compromisso com a luta antirracista. E é velada neste momento em Carmo da Mata, no Centro-Oeste, Maura de Fátima da Silva, de 59 anos. Ela foi morta a facadas dentro da própria casa pelo ex-genro. Foi na madrugada de hoje. O motivo do crime seria o fim do relacionamento com a filha dela. A informação é da funerária da cidade. A previsão é que a vítima seja enterrada agora, às 8 horas da noite, no cemitério de Carmo da Mata. Além da ex-sogra, o jovem de 20 anos feriu a ex-namorada, também de 20 anos. A polícia precisou entrar na casa e fazer disparos contra o suspeito, que foi atingido na perna. O homem foi levado para o hospital de Oliveira e a jovem está internada em Campo Belo. Segundo a Polícia Civil, a jovem tinha uma medida protetiva contra esse suspeito. E 5 pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo um caminhão e um carro. Foi nesta manhã, na MGC 497, em Uberlândia. O trânsito foi liberado pela perícia só por volta de 12h40. O acidente envolvendo 6 pessoas, entre elas 3 crianças, causou um congestionamento de mais de 5 quilômetros. Segundo a Polícia Militar, a motorista deste veículo, que trafegava pela MGC 497 com uma carretinha carregada com materiais para construção, teria perdido o controle
e batido de frente neste caminhão-baú, que vinha da cidade do Prata, carregado com materiais de academia. A cena é muito impactante, né? Quando nós chegamos no local e visualizamos o estado final do veículo, é até difícil acreditar que teve sobreviventes, né? Nós somos empenhados pelo Copom para comparecermos aqui, né, na 497 KM13 para atendermos um acidente de trânsito envolvendo 2 veículos, acidente de trânsito com vítima. Ao chegarmos no local, nós deparamos com 3 veículos, né, um veículo pequeno que estava acoplado, tracionando um semi-reboque, uma carretinha, e um caminhão já fora da pista, todos os 3 veículos fora da pista. Devido à situação que ficou o veículo, nem os bombeiros e nem a polícia militar souberam dizer se as pessoas que estavam no carro usavam o cinto de segurança. A informação que nós tivemos é que a mulher de 43 anos, ela foi arremessada para fora do carro cerca de 10 metros. As 3 crianças que estavam no carro também se machucaram. O adolescente de 13 anos teve escalpelamento e se queixava de dores no tórax, mas não tinha sinais de fratura. O outro adolescente de 11 anos apresentava escoriações generalizadas, mas também sem sinais de fratura. Já uma criança de 7 anos se queixava de dores na coluna. Toda a família foi levada em estado grave para o pronto-socorro da UFO. Com o impacto, o caminhão-baú caiu numa ribanceira. Apesar da gravidade, o motorista não se feriu. O que ele passou para nós foi o seguinte, o motorista do caminhão, que ele vinha da cidade do Prata para a cidade de Uberlândia e que o veículo pequeno seguia o sentido contrário, ou seja, Uberlândia-Prata, e que repentinamente a condutora perdeu o controle e adentrou a pista de rolamento dele. E ele tentou frear para não colidiu nela e, ao tentar desviar, veio perder o controle direcional do caminhão e veio cair na ribanceira aqui aproximadamente uns 30 metros do local do impacto. E, infelizmente, a gente traz mais ocorrências. Em Uberaba, uma pessoa morreu afogada no Rio Grande. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta tarde, na região de Ranchos, da usina de Volta Grande. Em Conquista, na região de Porto Felício, um homem de 28 anos também perdeu a vida no Rio Grande. Só neste fim de semana, essa foi a causa de 4 mortes na região de Uberaba. Ontem, outras 2 pessoas também se afogaram, mas foi durante uma pescaria, também no Rio Grande. Isso aconteceu próximo à cidade de Água Comprida. E agora a gente respira um pouquinho, muda de assunto e se prepare, viu? De acordo com a climatologista Alcione Wagner, o domingo deve ser ainda mais quente do que foi este sábado, de temperaturas altíssimas. E algumas cidades podem registrar as temperaturas mais altas do ano. Vamos conferir agora a previsão completa no mapa. O céu deve ficar parcialmente nublado a claro no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro com névoa seca. Agora vamos conferir as máximas para as principais cidades das nossas regiões. Em Ituiutaba, o dia deve ser bastante quente e a máxima pode chegar aos 41 graus. Em Uberaba, os termômetros podem marcar até 40 graus no período... MG1. Oferecimento Cardion, primeira clínica brasileira certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Do mais quente do dia. Em Uberlândia, 38 graus. Em Divinópolis, 37 e em Juiz de Fora pode fazer até 34 graus neste domingo. E agora a gente fala de economia aqui no MG2. Os preços do arroz e do feijão variaram de maneiras bem diferentes nos últimos meses. A notícia ruim vem do arroz. Com a queda na produção, os custos para o consumidor só sobem. Pensa numa mistura tipicamente brasileira. O arroz e o feijão é o principal. Do pobre, principalmente, né? Mas nos últimos meses, esses itens da cesta básica sofreram alterações nos preços. O ciclone que destruiu cidades do sul do país foi um dos fatores para a disparada do arroz. É que o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores do cereal e as plantações foram prejudicadas pelo temporal. Menos oferta, preços mais altos. Eu levei um susto, né? Porque a última vez que eu comprei o mesmo tipo que eu estou levando hoje, estava R$ 4 mais barato do que hoje, né? Então a gente assusta, né?
Neste supermercado, o pacote de 5 quilos mais barato do arroz tipo 1 custa R$ 20,98 e o mais caro está quase R$ 30. Um levantamento feito por este economista mostra que em agosto deste ano o arroz subiu 1,14% se comparado ao mês anterior. Os preços do arroz no passado, eles estavam mais baixos e isso desestimulou investimentos no setor, diminuiu, por exemplo, lucratividade. Com isso, os produtores diminuíram a oferta. Com uma oferta menor, o preço do produto subiu. Apesar da produtividade do arroz ter crescido ultimamente, a área plantada caiu muito. Nessa mistura, a boa notícia fica por conta do feijão. Nesse caso, aconteceu exatamente o contrário do arroz. Os preços altos de pouco tempo atrás estimularam a produção. E com o aumento da oferta, os preços diminuem nas prateleiras. Todos tiveram queda, mas o destaque fica por conta do feijão carioca. Uma redução significativa de 8,27% se comparado ao preço de julho. Neste supermercado, encontramos o pacote de 1 quilo de feijão comum por R$ 5,79, o mais barato, e por R$ 7,98, o mais caro. O que a gente pode fazer é o seguinte, experimentar novas marcas com um preço um pouco mais barato e aí a gente economiza naquele período. E vai que a gente goste e a gente passa a comprar aquelas marcas mais baratas no futuro. Mas substituir arroz e feijão na mesa do brasileiro cotidianamente não é tão fácil. A dona Araci percebeu o feijão com preço mais em conta e ela, como boa brasileira, gostou. Está baixando, está melhorando, porque isso aqui estava quase R$10 o preço. Agora já está 5 e pouco, R$6, tá? Graças a Deus está melhorando. E não pode faltar feijão em casa? Não, eu não como sem feijão de jeito nenhum. Pode faltar até carne, mas feijão não. E por falar em produção no campo, você confere agora os destaques do MG Rural com a Ariane Granado. Olá, eu sou a Ariane Granado e te espero neste domingo para mais um MG Rural que fala de economia. Nas prateleiras, o preço do leite está mais caro, mas